Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. E segundo, nós gostaríamos de saber do senhor, porque é muito importante nesse momento, até para apaziguar, qual é a posição do senhor em relação a essa situação. O senhor também levanta dúvidas, o senhor questiona o resultado eleitoral, o senhor também não reconhece. Nós gostaríamos de saber se o senhor, porque é muito importante, aliás, se coloca que, nos bastidores, que o senhor é um dos homens conselheiros do presidente Bolsonaro. Quer dizer, qual conselho o senhor tem dado para ele? Para reconhecer realmente que que ele foi derrotado no processo eleitoral, que nós tivemos a vontade da maioria tem que ser respeitada? Quer dizer, essa é outra pergunta que eu também dirijo ao senhor, que eu acho que é muito importante a manifestação do senhor nesse momento. Com a palavra, ministro Augusto Heleno. Olha, esses assuntos não estão no motivo da convocação. Então, eu não vou comentar, eu só quero tecer considerações sobre 2 coisas que o senhor falou. Os 2 militares trabalhavam no GSI, foram devolvidos às suas forças, porque isso veio da iniciativa deles, por cidadãos livres, que podem falar o que quiserem, vão estar devolvidos à força, e lá vai ser analisado se vão ser punidos, alguma coisa, problema da força, não é problema meu. Isso não foi iniciativa do GSI, não houve qualquer recomendação do GSI em relação a isso. Essas outras coisas que o senhor falou aí, estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF. Estamos vendo uma situação esdrúxula no Brasil que não merece comentário agora, que não é o motivo da convocação. Portanto, que o senhor se manifeste sobre essas situações. O senhor fala, por exemplo, que nós vivemos uma situação esdrúxula, né? Nós entendemos, quer dizer, o que o senhor entende por essas situações esdrúxulas? O senhor está sugerindo o quê? Quer dizer, qual a solução para esse problema? Quer dizer, a solução para esse problema... Não sou eu que tenho que apontar. Sim, isso. Mas eu estou colocando que, para nós aqui, a solução é o reconhecimento do resultado das urnas. Sim, mas está sendo reconhecido. Agora é muito importante porque não me parece que o comportamento do GSI tenha sido, por exemplo, dizer assim, todo mundo tem livre manifestação. Eu não vi nenhuma nota do GSI, por exemplo, condenando esses atos. O GSI não é feito para isso. Sim, mas não é questão que é porque não tem que tomar partido político, o GSI não tem partido. Um assessor do senhor fala uma questão tão grave, aliás, incitando ao crime, porque incitar um golpe militar, isso é incitar o crime, está tipificado, inclusive. O senhor acha que está normal? Se não tem problema nenhum? Ele foi devolvido à força. Ele já teve uma punição, entre aspas, pelo que falou. E não foi aconselhado a falar, ele falou por conta própria, é um cidadão brasileiro, com todos os impostos pagos, tem direito a falar, se pronunciar. Não tem direito não tem direito a cometer crime. Não tem direito a cometer crime. Ele não tem direito a cometer crime. Cometer crime o quê? Não. Incitar, por exemplo, uma intervenção militar, está tipificado. E quantos já foram punidos aí que estão incitando crimes e não acontece nada? Sim, já foi punido. O senhor quer que faça o quê? Que bota ele na cadeira elétrica, pendure no poste? Não, eu quero que, na verdade, ele abra, no mínimo, por exemplo, se o senhor abrisse um processo administrativo contra ele, é o mínimo, né? Por que processo administrativo? Entendeu? No mínimo. Tem justiça militar para isso, pô. Tem um tribunal, tem um superior tribunal militar, se ele for considerado como criminoso por isso, o que é um exagero, né? Foram palavras ditas na rede social. Defender a ditadura, defender uma intervenção militar é um exagero, ministro, pelo amor de Deus. O senhor está querendo misturar as coisas, não tem nada a ver com o GSI. Presidente, pela ordem. Presidente Auro, como membro da comissão aqui, membro da comissão. Seguir a ordem das inscrições, presidente. Com a prioridade, deputada Carol de Tônia. Desculpa, Santos, mas... Presidente, eu só queria saber que tipo de regra está sendo respeitado aqui na convocação, porque parecia um debate, né, entre o convocado e o deputado de oposição, e eu entendo que temos prazos regimentais a seguir, onde há possivelmente a réplica do ministro, mas eu acredito que tem uns outros membros também inscritos para falar. E o objeto da convocação é muito claro, é para falar das manifestações do dia 7 de setembro. O ministro está aqui, está à disposição para esclarecer. Quando o deputado da oposição toma a palavra, ele versa sobre outro objeto de outra convocação que ainda não foi deliberada por esta comissão.
constrangendo o ministro a falar de uma situação de um terceiro, e nós sabemos que a legislação brasileira, a Constituição, Código Penal, Código Civil, são muito claros em dizer que a responsabilidade pelos atos civis e criminais das pessoas são personalíssimos. Então, se tem algum membro dentro das Forças Armadas, dentro do GSI, dentro da Presidência da República, neste parlamento, que faça algo que se entenda que extrapolou alguma lei, a pessoa tem que responder pelos seus atos individualmente, e não o ministro vir aqui como se ele fosse responsável pela conduta de um terceiro. Inclusive, temos aqui um documento do Diário Oficial, a portaria 288 de 1º de dezembro de 2022, do departamento justamente do gabinete institucional, que já diz que ele foi absolutamente dispensado de suas funções, voltou para a força condizente. Eu posso aqui disponibilizar o documento para o deputado que fez a convocação, aqui, ó, vou entregar para ele nesse momento, para ele analisar, né? Mas salientando que isso não é objeto da audiência de hoje, então que ele se dê por satisfeito isso, e vamos falar sério aqui agora, né, presidente, que o Código Penal Militar... Mas sempre é sério. O Código Militar, ele é muito mais duro nas suas punições do que a legislação criminal civil brasileira. Então, se esse cidadão que eventualmente fez algum excesso, que não é o caso do ministro Heleno, que sempre foi reto nas suas convicções, nas suas decisões, agiu sempre com uma postura institucional, ele que vai responder, e eu tenho certeza que ele será duramente punido caso se ele tenha infringido alguma legislação militar, porque entre os militares a coisa é séria, corrupto, bandido não se cria. Então, além disso, o nosso artigo 5º da Constituição, ele é claro em dizer que é livre toda expressão do pensamento. Eu defendo a liberdade de manifestação de pensamento. Inclusive, eu defendo a liberdade, tanto que a gente defende, nós somos tão democráticos, a direita é tão democrática, que a gente defende também a liberdade até de se defender o socialismo e o comunismo, que eu entendo que é o pior regime, o que mais matou, mais do que guerras civis, mais do que desastres naturais. O comunismo e o socialismo mataram mais no mundo do que qualquer outro cataclisma humano. E a gente aceita a existência da esquerda, da defesa do comunismo, do socialismo. Agora, o oposto não é verdade. Estão fazendo de tudo para calar a direita, para calar os conservadores. Inclusive, nesta casa, nós chegamos, presidente, essa semana, a ter o 11º deputado censurado, absolutamente censurado, e com as suas redes sociais banidas. Foi o caso da deputada Biaquice essas semanas e do deputado Júnior Amaral. De modo que nós já vivemos um estado de exceção, deputado, com licença, Elias Vaz, deputado Elias, nós já vivemos um estado de exceção, um AI-5 a gente já vive. Mas não é imposto pelos militares. Deputada está Carol vindo do Stônia, Poder Judiciário. Isso não está no objeto da convocação também. Pois é, mas o senhor me passou a palavra e eu tenho o direito de me expressar livremente. Até então eu não sei, né? Na verdade eu não sei se eu tenho o direito e imunidade parlamentar. Porque se cada cidadão tem o direito de livremente expressar seu pensamento, quanto mais um parlamentar que tem imunidade. E essa imunidade, ela deveria dar para nós o direito de nos expressarmos livremente, mas nem a garantia eu represento aqui milhares e milhares de pessoas e eu não posso ser calada no meu direito de me expressar. Então, ministro general Augusto Heleno sempre honrou as Forças Armadas, o Brasil, a nação brasileira, a pátria. Parabéns pelo seu trabalho. O senhor é uma pessoa extremamente íntegra, que ama essa pátria. E nós temos o mais absoluto respeito. Nós participamos das manifestações do dia 7 de setembro. E vimos ali pessoas, patriotas, preocupados com o futuro do Brasil ser entregue ao comunismo. E é isso que preocupa os brasileiros que estão se manifestando pacificamente. Então é sobre isso que a gente tem que falar, falando da lisura das manifestações pacíficas. E por isso eu devolvo a palavra para o presidente da comissão e peço que a gente então faça a inscrição dos deputados para a gente poder ter um término dessa comissão. Porque nós temos hoje muitas outras convocações e outras comissões que a gente também tem que participar. Muito obrigado, presidente.